Ele sequestrou o Brasil e falou assim, ó, vocês fazem tudo o que eu quero ou... Todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Sim. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Eu quero conversar sobre Tarcínico. O Tarcínico, em vez de governar São Paulo, ele fica preocupado em ficar criticando o Brasil e tomando partido dos Yankees. Isso mostra o caráter entreguista dele. E eu quero comentar a respeito do olhar O Brasil não está indo bem, a gente tem maligno, perverso do Tarcínico. Olhar este que eu nunca vi nem no Satasnauro. Nunca vi tanto ódio nem no Silas Maracutaia. Ditador desgraçado Alexandre de Moraes. Pra você ver a gravidade do que eu vou falar. que cuidasse da economia, estaria indo bem. Mas antes eu vou pedir a você que se inscreva no canal. Não se inscreveu ainda porque, olha, eu sou tão legal. Ó, faça o fascismo dar errado de novo. É pra isso que estamos aqui. Gente, se inscreva no canal. Quer chegar pertinho, pertinho mesmo? Venha pro nosso clube de membros. Seja abraçado por nós. Participe do nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Contribua nessa chavinha que tá aqui no rodapé. Sabe por quê? Porque eu tô ganhando um pouquinho com propaganda no YouTube e você deixou de me ajudar. Eu ainda preciso da sua ajuda. Ajuda esse canal. Ajuda a gente a crescer, a desenvolver, a melhorar a qualidade, a câmera decente, colocar a captação de som dos melhores que não faça esse barulho que vocês estão vendo aqui. Ajuda a gente a continuar, a avançar. E eu quero agradecer as pessoas que têm me ajudado, mas que também deixaram de ajudar atualmente, né? Acho que o João tá indo muito bem. Não, a visualização nossa tá crescendo ainda, tá, gente? Mas logo, logo não vou nem pedir mais. Vou falar sobre os pedidos de rendição que Flávio Bolsonaro, em uma entrevista para a CNN. Até por sinal, eu quero parabenizar essas emissoras que continuam dando voz para a bandidagem no Brasil. Sim, porque antigamente, quando um sequestrador queria pedir resgate, ele ligava de um telefone público e mantinha o anonimato. Hoje o sequestrador, ele se utiliza na mídia. Ele vai na Globo, ele vai no SBT, ele vai na Record. E a gente começa a perceber que essas emissoras de TV, elas estão em conluio com o sequestrador. O sequestrador está bancando essas emissoras. Se entende? Porque veja bem, o que o Trump fez em relação ao Brasil? Sequestrou. Apontou uma arma e disse, ó, se vocês não fizerem exatamente tudo aquilo que eu quiser, fica subentendido. O mundo inteirinho saiu em defesa do Brasil. Não apenas aqueles países que fazem parte dos BRICS. E a razão principal do sequestro que Trump tenta fazer em relação ao Brasil, pedindo como pagamento do sequestro a entrega do país a ele, são os BRICS. Não é Bolsonaro, tá? Isso eu vou explicar no decorrer do vídeo. Quando Trump deixa subentendido, os seus agentes aqui no Brasil, eles vêm e explicam tudinho pra gente. Vou mostrar pra vocês. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros. A primeira correção que eu tenho que fazer aqui a este agente do sequestrador é que a gente vai continuar com o nosso orgulho, sim. Somos brasileiros, o Brasil é dos brasileiros. Acontece que, às vezes, um sequestrador sequestra e o outro sequestrador mais vagabundo corre para pedir o resgate, dizendo, ó, quem sequestrou fui eu, tá? Mas o verdadeiro sequestrador é outro. Ele quer se oportunizar do crime de outro. Aí ele corre às pressas e diz, ó, fui eu que sequestrei. E o valor do resgate é uma mixaria. É soltar o vagabundo do meu pai. Todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Sim. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma... O que os Estados Unidos fizeram com o Japão foi o que nenhum país do mundo teve coragem de fazer. Eles usaram uma bomba atômica. Não, né? Duas. Eles jogaram essas duas bombas atômicas em instalações militares do Japão? Não. Em duas cidades industriais. Eles atacaram a indústria japonesa. Só que deu ruim, né? Porque o Japão, em 50 anos, já tinha se tornado o principal país do mundo. Que até hoje, os produtos japoneses são tidos como os melhores produtos do mundo, né? Então,
A tentativa dos estates sempre foi destruir a indústria. Porque o que os estates gostam é de dinheiro, não é de justiça, não é de igualdade, não é de acesso, não é de direito a todos. Eles gostam mesmo é de meter a mão no dinheiro, no petróleo e no país. E é o que acontece hoje. Trump sequestra o Brasil porque não quer que o Brasil se desenvolva. E pasmem, o mundo inteiro, não apenas os países dos BRICS, mas a Europa toda, todo mundo se manifestou em defesa do Brasil e disse que o sequestro de Trump é incabível. Todo mundo chocado com a audácia do bandidão de lá. Só que aqui no Brasil, esta direita... Uma direita prostituta, vagabunda que se vende! Obrigado, Malafaia. Vai lá, direita vagabunda. Apoiem, aplaudam. Esta direita... Obrigado, Reinaldo. Exatamente. Essa direita aí, ela vem e se manifesta em favor do sequestrador contra o Brasil. Apoiem, aplaudam, fiquem de pé. É óbvio que eles são contra o Brasil. Por quê? Porque eles são entreguistas. Eles odeiam o povo. Quando você fala em redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2, eles são contra. Quando você fala em não taxar, não cobrar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais, eles são contra. Quando você fala em taxar grandes fortunas, eles são contra. Quando você fala em reduzir a taxa tributária em cima do povo e aumentar a taxa tributária em cima dos super ricos como forma de fazer justiça, uma vez que os super ricos proporcionalmente pagam muito menos do que o povo que trabalha, produz e gera riqueza, eles são contra. Ora, 70% destes deputados aqui são contra a redução de jornada de trabalho de 6x1 para 5x2. Não podemos aqui falar em super salários, não podemos aqui taxar grandes fortunas, não podemos regular as bets, não podemos taxar os banqueiros. Então esse Congresso, infelizmente, não representa o povo brasileiro. Ou seja, eles são contra o povo. É óbvio que eles vão vir com essa conversinha. Nós não podemos ser orgulhosos, nós temos que soltar o vagabundo do meu pai. Só que acontece, Flávio, Eduardo e todos vocês da família, é que o Alexandre de Moraes, ele não é maior que a Constituição. Nenhum juiz neste Brasil, varonil, é maior que as nossas leis. Não são os juízes que decidem. É o que está na lei, é o que a lei diz, é o que está dito. É a letra fria e simples do que escrito está. E lá diz que criminoso, lugar de criminoso é? Não. Isso aí vocês inventaram. Morto não. É preso. Claro que às vezes acontece do bandido reagir e aí vai para os verdes pastos. Ou para as regiões infernais, que é para onde mentiroso, cínico, miliciano, sequestrador, segundo o que diz lá, né? É para esse lugar. Uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar a força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos. Agora ele falou bonito. Nós aqui somos patriotas e é o que eles não são. Que patriotismo existe nisso? Um país faz chantagem contra o Brasil, interferindo na nossa justiça, interferindo no nosso direito, a nossa soberania, as nossas escolhas. E estes aí, os que se diziam patriotas... Gente, até por sinal, eu queria fazer uma crítica construtiva para a esquerda. Gente, eu vi ontem as manifestações da esquerda, multidões pelo Brasil afora. Mas, gente, onde estão as cores do Brasil? A gente precisa pegar de volta a nossa bandeira. A gente precisa pegar de volta as nossas cores. Não parecia um protesto dentro do Brasil. Não se via uma cor. E eu sei que a esquerda é muito mais patriota, que a esquerda é muito mais interessada no desenvolvimento, que a esquerda entende que o Brasil é o povo. Mas onde estão as bandeiras do Brasil? Isso é motivo para crítica. Isso é dar munição para eles. Eles vão dizer assim, não, cadê as cores? A gente sabe que as cores é só um símbolo, mas é um símbolo nosso. Ainda que o verde faça uma referência à Casa de Bragança, né? A gente sabe. Mas mesmo assim, é a nossa bandeira. Cadê a nossa bandeira nos nossos protestos? Eu não gosto, sinceramente, em protestos do povo, que apareça nesse protesto mais as bandeiras dos partidos do que as cores do Brasil. Fiquem atentos para isso. Já não é a primeira vez que acontece isso aí, é sempre isso. Desculpe, gente, mas cadê as cores do Brasil nos protestos da esquerda? Se Bolsonaro sujou o amarelo, use o azul. Mas lembre-se, os nossos símbolos nós temos que resgatar de volta.
Quero comentar com vocês aqui, fazer uma enquete. Aí você coloca nos comentários o que você acha. Primeiro vai a minha opinião. Eu considero, entre os filhos do Bolsonaro, o que tem mais cara de bandido mesmo é o Eduardo, né? Eu tô falando de aparência, não tô dizendo que é, tá? Não cabe processo, tô dizendo que tem uma aparência. E é só uma enquete, né? Me parece, né? O mais novo também é bem assim, tem um jeito assim, que ele é meio lentinho, meio lerdinho. Mas ele tem jeito também, assim, pra ser o mais malvadão. Mas o que é mais perigoso é o Carlos. Todavia, minha opinião, tá? Esse aqui é o mais cínico. Você vê o olho murcho dele assim? É muito cínico, né, mano? São interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país. Vamos resistir fora e antes. Vamos resistir. Foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para ir depois. A polícia, os bons procedimentos da polícia dizem que você não deve ceder à chantagem do sequestrador. Nunca jamais você deve pagar o resgate, porque eles, muito provavelmente, não vão devolver seu filho. Você não tem que confiar no criminoso. Eu quero tantos mil. Você negocia com ele, mas avisa a polícia. Porque não se deve ceder a um sequestrador. E eu digo que isto é... Claro que quem tem uma certa familiaridade mesmo com o crime vai ser contra essas boas práticas, do que dita a regra, segundo o conselho que a polícia dá. Eles não vão seguir o conselho da polícia, né? Eles vão seguir o conselho do sequestrador. Paga logo o resgate, né? Sim, haver no dia 16 de agosto. Gente, só pra... Antes dele continuar falando essas merdas todas, eu tava falando no início que eles, na verdade, estão tentando embarcar no sequestro do Trump. Mas o Trump falou naquela cartinha, que ele é bem juvenil até por cima, cartinha quase infantil. Ele é meio regredido, o Trump, né? Mas enfim, o Trump, na sua cartinha juvenil, falou a respeito de Bolsonaro e o quanto ele aprecia o criminoso daqui. Por ele ser um criminoso lá, existe uma identificação, ele tentou o golpe lá, tentaram o golpe aqui, então existe uma familiaridade. Até aí a gente não vai questionar. Mas o teor da cartinha juvenil, se você olhar no finalzinho, ele diz, o finalzinho do sequestro, ele diz assim: se vocês fizerem tudo o que nós queremos em relação às medidas econômicas, tá falando dos BRICS, tá? A gente desconsidera a taxação. Não é Bolsonaro, não. Ele só usou Bolsonaro pra chamar a atenção de todo mundo. Mas não é Bolsonaro. Trump não tá preocupado com Bolsonaro, tá? Vamos anistiar Bolsonaro. Não, a gente vai cumprir a lei. Vamos ceder ao sequestrador? Não. A gente não negocia com o chantagista. Não. A gente tem como devolver aos Estados Unidos. Quem são eles? Quem vocês pensam? Aí vem brasileiro. Eu vi ontem nos comentários brasileiros e falam: você vai querer dar uma de bonzão? Sim. Sim. Nós somos soberanos. Mas eles vão jogar uma bomba atômica. São capazes mesmo. Já mostraram que são capazes, né? Trump não disse: não vamos intervir na guerra lá de Israel com o Irã. Não vamos. Ir aí da madrugada. Bum, 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 bum. Vou dar agora uma coletiva. É um velho que não é nem um pouco confiável, né? De forma alguma. É um sujeitinho que não dá pra confiar. Mas ele não ousaria a tanto, né? Claro que eles estão falando de uma bomba subjetiva, né? Quebrar a nossa economia, igual eles fizeram com a Venezuela. Gente, a Venezuela me preocupa muito. Eu estava assistindo um documentário dias atrás e a Venezuela está sofrendo sanções impostas pelo criminoso sequestrador lá. Eu não estou dizendo que eu defendo o regime da Venezuela. Eu acredito em negociação. A gente tem que negociar. Mas negociar de igual para igual. Não é assim, eu mando, vocês obedecem. Não é assim. Você negocia de igual para igual. E eu acho que a Venezuela tinha que negociar, mas de igual para igual. Aí eu não vou entrar nesse negócio, mas você não sabe da conjuntura. E, gente, eu tô falando que a gente tem que ceder um pouco. Não ceder ao sequestro. Mas o que me preocupa na Venezuela são os poços de petróleo abandonados, vazando óleo em todo, porque eles moram em cima de uma riqueza incalculável. Eles têm muito petróleo, e é isso que os Estados Unidos querem. Eles não querem levar a democracia, eles não querem, não, eles querem pegar o petróleo. Por isso que eles tentaram emplacar lá um neoliberal para entregar para eles o petróleo. A ideia era essa, né? Então é difícil negociar com um pessoalzinho desse, né? Que acha que é dono do mundo. Mas a preocupação minha é com a natureza mesmo. Aqueles poços vazando, aquilo deteriorando. E aquele petróleo escorrendo por meio da mata, da natureza. É muito preocupante. Mas vamos ouvir novamente esse cínico aqui. Por falar em cínico, o Tarcínico
governador de São Paulo, que deveria governar São Paulo, mas ele está mais preocupado em dar opinião a respeito da economia no Brasil e falar merda, muita merda. Eu vou mostrar depois um trechinho do Tarcínico para você. Deixar de lado as questões ideológicas, deixar de... Quero que você veja o olhar dele, olhe dentro dos olhos do Tarcínico e me diga, eu vejo muito mais perversidade e ódio mesmo, cruento, um ódio cru, selvagem, no olhar do Tarcísio do que jamais vi no olhar do próprio Satasnauro. Satasnauro tinha aquele rompante, mas eram os rompantes, porque ele, todo mundo já sabe, se sabe agora, todo mundo já viu, que é cagão. É frouxo e nem com o chip hormonal injetando testosterona ele vira macho. Né? A macheza exacerbada é para disfarçar uma certa fragilidade. Mas o Satasnauro nunca teve tanto ódio no olhar. E eu digo a vocês, já disse isso antes, repito, Tarcísio é muito mais perigoso que Bolsonaro. A gente quer Bolsonaro preso por questão de justiça. Mas Bolsonaro, a natureza cuida dele, entende? A justiça vai ser feita, deixa a justiça cuidar dele. É folha seca cai sozinho, assim. Mas o Tarcínico, dá uma olhadinha nesse olhar. Nem no olhar do pastor Maracutaias eu vi tanto ódio. Nunca vi. Em 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, havia uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do... Vamos arriar as calças. Aquela posição que Napoleão perdeu a guerra é a ideal, né? Vamos entregar o Brasil. Não vamos nem negociar. A gente não está em condições de negociar. Não, negociar. Não, peraí. Apelar para o bom senso. Falar ao Trump, a gente tem maneiras também de sancionar vocês. Vocês vendem muito mais para nós do que nós compramos de vocês. Logo, vocês serão os maiores prejudicados. Claro, o Brasil vai passar por uma crise, o dólar vai subir, mas crises acontecem e a gente vai aprender com a crise e não vai precisar mais de vocês. Vai ser pior para vocês. Se o Brasil aprender a voar, não tem pra ninguém. E se você jogar essa águia daqui, não essa águia fajuta de vocês aí, velha e carcomida. Se você jogar esta águia que tá nascendo agora do ninho, ela vai cair por um tempo. Mas quando ela aprender a voar, não tem pra vocês, viu, Trump? Pare, alto lá, mais respeito. Esquerda, vamos usar a cor do Brasil, vamos usar as cores do Brasil, vamos? Com todo respeito, gente. É uma crítica. Se você vai me cancelar por conta disso, eu só lamento. Gente que pensa não cancela. Faz uma análise e pensa, pô, peraí, ele tem razão? Não tem. Não tem razão. Ah, se ele não tem razão, deixa pra lá. Eu vou considerar todo o resto, né? E desconsidere. Se você acha que não é pertinente o que eu tô falando, ótimo. Tudo bem, eu respeito sua opinião. Eu dei a minha e espero que respeite a minha, mostrando a sua grandeza, né? O Trump ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade esse também é de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele. Negociação. Mas que negociação é essa? Mesa de negociação? Ele não apresentou mesa de negociação. Ele não chamou ninguém para conversar. Ele escreveu uma carta juvenil. Ele não chamou o Lula para sentar frente a frente, presidente de lá com presidente de cá. 2 presidentes, pessoas que ocupam cargos eletivos, que receberam votos. Não, ele falou assim, faz o que eu quero ou vocês vão sentir a minha ira. É Deus agora, virou Deus. Quer fazer um culto? Faz um culto para ele. Flávio, a gente tem que ceder, a gente tem que aceitar. A questão da liberdade de expressão nas redes sociais. Liberdade de expressão vocês têm. O que o Trump tem que entender é que as empresas dele, dentro do Brasil, precisam respeitar as leis brasileiras. Só isso. A liberdade de expressão existe. Para de mentir. Eu já não aguento mais. Eu vou ter sentado. Mas se eu encontro na minha frente. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho? Pronto, acabou. Vamos parar de ouvir merda. E eu vou encerrar esse assunto. Somos contra taxações. Agora, quando vem taxação, a culpa é do PL. Então, de brincadeira. Vamos ao fato. Quem? Sóstenes. O Sóstenes. Sabe que havia um tempo em que ser crente e mentiroso era uma coisa descabida. Inaceitável, não se aceitava, era absurdamente inconcebível. E hoje virou moda. Eu sou pastor e mentiroso também. Mas não é o diabo que é o pai da mentira? Eu acho que o Deus deles é aquele que mente. Mas enfim, o Sóstenes é um mentiroso, mas ele, na verdade, não é mentiroso por si só. Ele é pau mandado do Silas Maracutaia.
Gente, muito obrigado, você que ficou até aqui. Um grande abraço, seja feliz, um ótimo final de semana. Tchau, gente. Tchau. Não esquece de ajudar na chavinha aqui.